terminou na aula passada, né? Na aula passada nós terminamos falando sobre os gráficos de Feynman no espaço de momento, tá certo? Então a gente pegou gráficos de Feynman no espaço de configuração e fez a transformada de Fourier desses gráficos de Feynman. Quer dizer, é quase que espontâneo fazer essa transformada de Fourier, porque os propagadores todos, a expressão que a gente tem para eles, já é uma expressão em termos da transformada de Fourier. Tá certo? E conforme está lá no exercício 3 da lista, você não recebeu. Não, porque eu acho que quando eu mandei, você só vem na terceira aula em diante, né, se não me engano. Na terceira. E aí o teu nome não está na lista, mas eu vou mandar para você, pode deixar. No exercício 3, a gente joga a expressão de um gráfico de Feynman associado com uma função de Green, g de x1, x2, y1, y2, joga dentro da forma de redução, e aí o que vai sobrar no final é só a transformada de Fourier, na verdade, dessa função de Green com as pernas externas amputadas. Tá certo? Então, você ter regras de Feynman que direto te permitam calcular as coisas no espaço de momento é um ganho, né, tremendo. Porque você já sabe o que você pode esperar para a matriz S. Já escreve a matriz S direto, praticamente. Você amputa as pernas externas e projeta os momentos na camada de massa. Né? É claro que isso é assim para uma teoria escalar. Né? Para uma teoria vetorial, espinorial, etc., você ainda tem outras regras. Né? Você tem que colocar vetores de polarização, né? Você tem que colocar espinores básicos, por exemplo, espinores de Dirac, mas aí você tem que ver a fórmula de redução para esses outros tipos de campos. Né? Para o campo escalar, é a coisa mais simples que tem. Amputa as pernas externas da transformada de Fourier e projeta os momentos externos na camada de massa. Mais nada. Tá certo? Então a gente deu isso daí e agora eu acho que valia a pena a gente resumir essas regras de Feynman, né, no espaço de momento para a teoria Φ4. É claro, isso aí vai para a teoria Φ4, para outra teoria vai mudar quem é o vértice, vai mudar um bocado de coisa. Né? Então, se você tiver uma linha como essa, a cada linha dessas você vai ter associado um certo momento. Certo? Um certo momento, um vetor π, né? Um vetor de momento. Essa linha que está aqui, ela vai equivaler a você escrever I sobre P2 menos M2, olha o que eu estou dizendo aí, gente. Mais I epsilon. Né? É a transformada de Fourier do propagador, tá certo? Aqui antigamente tinha x1, x2, e aqui tinha integral em dp exponencial de menos I P x1 menos x2 sobre P2 menos M2 menos I epsilon. Tá certo? Tiago, pode perguntar uma coisa, uma curiosidade, essa prescrição mais I vai permanecer para todos os propagadores, qualquer tipo de tem jeito de você dar uma marca. E daquilo que você mostrou. Aquilo ali precisaria ser generalizado para outros spins, né? Também, por exemplo, um campo vetorial, um campo espinorial, para outros campos, etc. Quer dizer, agora, o que eu vou te arriscar é justamente isso, né? Da onde vem essa prescrição mais I epsilon? Daquelas nossas funções step, né? A estrutura dessa conta, quando chega nesse ponto, vai continuar sendo sempre a mesma. Então vai dar a mesma coisa. Pelo menos assim, sem fazer a conta, é aí que eu acho que a gente deveria chegar. Eu não fiz a conta. Né? Pode ser que eu esteja enganado em alguma coisa aí. Então, toda linha, né, que a gente tiver, a gente associa a um fator como esse. Né? Se você tiver um vértice, né, vamos supor que cada linha dessa está associada com um certo momento, né? Então você associa esse vértice a menos I lambda sobre 4 fatorial, né?
vezes uma delta de conservação de todos esses momentos que estão aí. Certo? Depois você vai ter fatores de simetria. Vamos fazer assim, né? Integrizar. Tá certo? Fatores de simetria e uma integral de momento por linha do gráfico. Tá certo? Você tem um propagador que está associado com o momento P, você vai ter uma integral d4p sobre 2π4. Você vai botar essa integral lá. Certo? Efetivamente, o que isso vai resultar? Vai resultar que essas deltas que estão associadas com os vértices vão matar algumas dessas integrais. Certo? O resultado final que você vai ter é uma integral para cada loop que você tiver no seu gráfico. Ou para cada laço, né? Vou falar em linguagem de português brasileiro, né? Resultado. Sobra uma delta global de conservação de todos os momentos mais tantas integrais quantos laços houver no diagrama. Certo? Então, por exemplo, num diagrama assim, né, você tem dois laços, você tem dois loops, tá certo? Você vai ter duas integrais, de todos os momentos que você estiver integrando aqui, vão sobrar só dois. Tá certo? Sobrar só dois momentos. Você pode chamar de Q1, Q2 e tal, são momentos internos que você está integrando aqui. Sobrar mais de duas integrais independentes no final é porque você fez a conta errada. Volta e faz de novo. Tá certo? Se tiver só um laço, é uma integral. Se tiver três laços, três integrais. Assim por diante. O número de laços vai estar associado com o número de momenta independentes. Isso é um teorema, isso dá para provar. Mas não é o caso aqui, não vamos enveredar por aqui agora. Certo? Fatores de simetria, a gente calcula esses fatores de simetria do mesmo jeito que a gente calcula lá no espaço de configuração. Certo? Então, essencialmente um trabalho combinatorial. Né? Então, se você está em primeira, segunda, terceira ordem, você vai ter um, dois ou três vértices como esse à sua disposição. Se você está calculando para a função de 1, 2, 3, 4 pontos, você vai ter 1, 2, 3 ou 4 pontos externos que você vai colocar para parear derivados funcionais com o número de vértices que você tem. Tá certo? Quando você faz isso de todas as maneiras possíveis, joga fora as bolhas de vácuo, joga fora os diagramas desconexos, tá certo? Você termina com a contribuição à matriz S, tá certo? Através da fórmula de redução. Você tem que jogar fora os termos desconexos também, ok? Então, somos agora todos doutores, né, em cálculo de matriz S, através de diagramas de Feynman, tá certo? Claro que é um exagero, porque o negócio é chato, né? Muito chato, né, só. O Acioli é um cara que é até brincadeira ficar falando disso perto dele, porque o cara trabalha com correções à gravitação de Einstein, correções quânticas da gravitação de Einstein. Bota gráfico de Feynman e fator de vértice e acoplamento derivativo, que é pior, né?
Acoplamentos derivativos vão implicar em potências de momento aqui também, além das deltas, né? Então isso aqui pode se complicar muito. A gente está simplesmente falando do caso mais simples possível, né? Onde as coisas são palatáveis, né? Mas para cada teoria que você estiver estudando, você vai deduzir as próprias regras de Feynman que você precisar para ela e vai ter que tomar todos os cuidados para montar o seu gráfico de Feynman sem deixar nada de fora, tá certo? As teorias de calibre não abeliano são um verdadeiro inferno, né? Verdadeiro inferno, para fazer isso direitinho, sem problema nenhum. Tem que fazer com muito cuidado, muito carinho. Vou confessar um negócio para vocês, embora esteja filmando, né? Num caso extremo, faça um negócio no espaço de configuração e depois faz o transformar de Fourier. Num caso extremo. Implicitamente é algo que eu já fiz, né? Talvez. Bom, então o que a gente aprendeu até agora, né? A gente aprendeu a calcular, né, amplitudes de espalhamento, certo? Eu dei para vocês, não deduzi, mas mostrei para vocês a forma de redução, né? Mostrei para vocês como escrever, né, portanto, uma amplitude de espalhamento em termos de funções de Green. Aí a gente se debruçou sobre o problema de calcular essas funções de Green. Calcular essas funções de Green é equivalente, de certa maneira, a resolver as equações de Heisenberg, né, associadas com o campo, né, o campo quântico. As equações de Heisenberg podem ser resolvidas perturbativamente, sem dúvida, né, mas uma forma da gente contornar a solução das equações de Heisenberg diretamente é a gente apelar para os métodos funcionais. Então nós apelamos para um funcional que gerava todas as funções de Green através da aplicação de derivadas funcionais sobre ele. E aí nós encontramos uma equação diferencial que esse funcional satisfazia, né? Um verdadeiro achado, né? A partir das equações de Heisenberg, a gente achou essa equação diferencial, que são as equações de Dyson-Schwinger, né? Aí nós procuramos uma solução dessas equações de Dyson-Schwinger que fosse perturbativa. E encontramos e interpretamos os termos, né, no cálculo dessa solução em termos das regras de Feynman, né? Então fizemos aí um programa completo, né, de sair da teoria e chegar na matriz S, tá certo? Esse programa, em tese, é o que vocês têm que fazer se vocês estiverem fazendo eletrodinâmica, gravitação quântica, QCD. É isso, funcional gerador, né? Funções de Green, regras de Feynman e cálculo explícito da matriz S através da fórmula de redução. Claro que para cada teoria vai ter suas especificidades a mais, etc. E tal. Mas o que importa ficar aqui é a estrutura geral. A estrutura geral é a mesma, certo? O que a gente fez para a teoria escalar aqui é o que se faz para qualquer outra teoria, tá? Vocês, com isso aqui, em princípio, vocês estão capacitados a entender, né, as contas que se fazem em teoria de campos, né? Mas entender só até um certo ponto, porque a gente pode escrever a nossa matriz S em termos lá de uma sequência muito bonitinha de desenhinhos, de gráficos, né, de Feynman, né? Mas aí o cara fala, não, mas eu não vivo de gráfico de Feynman, eu quero um número, tá certo? Quando eu vou lá no detetor, o detetor diz assim, chegou 3 partículas, ele não fala que chegou tal gráfico de Feynman, não, nem nada, entendeu? Então eu tenho que obter um número. Então eu tenho que pegar meus gráficos de Feynman, né, e produzir números concretos, né, funções dos momenta iniciais e finais, né, que estão dentro do meu processo, né, e calcular as probabilidades associadas com esse momento, essas coisas todas, as seções de choque e tal. Então chega a hora de você pegar aqueles desenhos
bonitinhos e calcular aquela porcaria mesmo, né? E vamos ver o que acontece quando a gente faz isso, né? Quando a gente faz isso, a gente cai na estranha sensação de que a gente foi enganado, porque está infinito, né? Nós vamos chegar nesse infinito logo, logo, mas antes da gente chegar no infinito, nós vamos fazer uma escala, tá certo? Vamos fazer uma escala e vamos mostrar que o Z de J, né, que é o funcional gerador que a gente tomou como ponto de partida, ele pode ser escrito com uma representação diferente, né? Uma representação que a gente vai chamar de integral funcional. O Z de J é um funcional, tá certo? Eu vou colocar uma pergunta e vou colocar imediatamente uma resposta para isso, tá certo? Então, nós vamos abordar agora, né, a gente vai fazer uma pausa para abordar isso, porque esse é o momento certo para abordar isso, né? Nós vamos apresentar o formalismo de integração funcional para vocês hoje, e vocês vão ver que ele é completamente equivalente a tudo que a gente fez até agora, tá certo? Completamente equivalente. E um ponto de vista bem interessante da integração funcional, né? Vamos lembrar aqui primeiro as equações de Dyson-Schwinger, né? Olha, as equações de Dyson-Schwinger que a gente encontrou para o Z de J, está morrendo alguém que eu não estou sabendo. As equações de Dyson-Schwinger foram escritas dessa forma aqui, ó, né? D'Alembertiano mais M2 menos IDDJ de x mais V menos IDDJ de x menos J de x Z de J igual a zero, né? Foi essa equação, foi a base de tudo, né? Que a gente descobriu que o funcional gerador satisfazia. Certo? Ó, cada hora pior. Só um minuto, gente. Esse aqui deu certo. Então, a estrutura dessas equações, você pode reescrever observando o seguinte: isso daqui, né, é exatamente a equação de movimento que você gera a partir da ação. Na verdade, ela é menos a equação de movimento. Você pegar a ação e calcular ds dφ, né, de x, fizer uma variação da ação, você vai encontrar menos tudo isso. Tá certo? Então isso aqui é menos ds dφ, ds dφ de x em φ igual a menos i dtj. Tá certo? Então você poderia escrever as equações de Dyson-Schwinger assim, né? ds dφ de x em φ igual a menos i dtj de x, né? Mais j de x, z de j igual a zero. Certo? Isso, eu estou colocando dessa maneira aqui, né?
porque eu quero chamar a atenção de uma coisa. Essa é uma equação diferencial funcional, né? Um dos métodos que a gente tem para resolver equações diferenciais mais poderosos é justamente o método de transformada de Fourier. Não é isso? Como é que você faz a transformada de Fourier? Você pega o objeto que é a tua função, que está aqui, né? Que você quer saber, que é a solução da sua equação diferencial, e você escreve como integral, né? Numa variável que está sendo integrada, naturalmente, de exponencial de IP vezes a variável dependente, né, da sua função, vezes uma certa função de P. Né? Instantaneamente, quando você faz isso, você ganha o direito de entrar com essas derivadas da equação diferencial dentro da transformada de Fourier. Porque você está integrando em dp e as suas derivadas são em dx, em dy, em dz, não importa. Né? O que acontece? As derivadas vão encontrar a sua exponencial. Né? Vão atuar na exponencial e vai reproduzir exponencial mais alguma coisa que, em geral, é um polinômio. Né? E quando você faz isso, aí você vai ter que encontrar a função desconhecida de P de modo que a equação diferencial que você está observando seja satisfeita. Então você transforma uma equação em derivadas numa equação polinomial. Essa é a jogada toda da transformada de Fourier, né? Que a gente aprende lá em métodos matemáticos, né? No discurso da graduação, sem problema nenhum. A ideia aqui é pensar, e se eu tentasse fazer a mesma coisa com o Z de J? Ou seja, se eu tentasse resolver as equações de Dyson-Schwinger, tá certo? Através da transformada de Fourier. Então, para isso, a gente vai ter que primeiro pensar, né, o que é a transformada de Fourier, no caso de um funcional, tá certo? Eu vou lembrar para vocês a nossa visão que nós temos nesse momento sobre um funcional. Né? Quando eles têm uma função, né, uma função f de x, por exemplo, a transformada de Fourier dessa função f de x é feita com você introduzindo uma certa variável p, tá certo? Introduzindo aqui exponencial, sei lá, menos IPX, né? Vou tirar esse menos aqui, porque eu não vou botar ele depois, então deixa eu ver. E aqui um certo F til de P, né? Vamos passar do caso de uma variável para o caso também convencional de 3 variáveis. O que acontece? Vou chamar a atenção para os aspectos aqui. Suponha que você tem F de x1, x2, x3. A transformada de Fourier de uma função como essa vai ser integral em dp exponencial de i p1x1, i p2x2, i p3x3, né? E uma certa função de p1, p2, p3. Então o que aconteceu? Eu aumentei o número de variáveis dependentes, eu aumento também, faltou aqui, né? dp1, dp2, dp3. Eu aumento o número de variáveis de integração. Então eu tenho uma variável de integração para cada variável independente que eu estou considerando ali. Eu posso colecionar essas 3 exponenciais numa só. Eu posso dizer que isso aqui é exponencial de i, somatório em i, de pi, xi. É um produto escalar, né? Etc. e tal. Tudo bem. Se fosse para n dimensões, como é que isso aqui aconteceria? Rolaria. Né? Para n dimensões, ainda discretos, né? O que eu teria seria isso aqui, né? Produtório em n, dpn, não é isso? Exponencial de i, somatório em i, de pi, xi, i igual a pn, né? Vou escrever assim.
E aqui uma função diferente de P1 até Pn, certo? Então, eu sei fazer, né, pelo menos no papo, escrever a fórmula, né? Uma transformada de Fourier n-dimensional para n arbitrária. Pode ser até n infinito ali, por que não? Né? E se for infinito e contínuo? Aí eu estou fazendo a transformada de Fourier de um funcional. Né? Olha, um cara, né, que é um funcional de J, nós já falamos sobre isso, a gente pode encará-lo como uma função de um número infinito, continuamente parametrizado, de variáveis independentes. J de x, J de x', J de x duas linhas e assim por diante, né? Só que é infinito contínuo, continuamente parametrizado, né? Então, se eu quiser fazer a transformada de Fourier desse cara agora, o que eu tenho que fazer? Em analogia com o processo que a gente está fazendo aqui. Eu vou botar um monte de integrais, tá certo? Uma variável para cada variável independente que eu estiver colocando aqui. Eu vou chamar essa variável de φ de x, tá certo? É uma variável muda, eu podia chamar de A de x, não tinha problema. Né? Eu não estou integrando, eu estou chamando de P, podia chamar de Q, podia chamar de L, né? Não tem problema nenhum. Eu vou chamar de φ de x. Então, para cada x, eu vou ter uma variável de φ de x, tá certo? E eu vou ter um produto sobre todos os x, tá certo? Dessas integrais sobre essas variáveis. Vamos continuar. Aqui, né, na minha exponencial, eu vou ter que ter uma soma dos produtos de cada uma dessas variáveis de integração que eu introduzi, multiplicada pelas variáveis independentes. Né? Então, a minha soma, no caso contínuo, vira uma integral. Tá certo? Aqui estão as variáveis independentes, cada um dos j de x. Eu estou integrando um dx. E aqui estão as variáveis que eu introduzi de integração. Tá certo? E aqui, finalmente, vai me aparecer, né, alguma coisa que eu quero saber o que é um zetil desse φ. Mas esse zetil, ele é uma função de todas as variáveis de integração. Portanto, ele também vai ser um funcional do φ. Tá certo? Visto da mesma maneira. Então, se você olhar para isso aqui, né, você está vendo uma fórmula para uma generalização proposta da transformada de Fourier para o contínuo, para um contínuo de variáveis, né, independentes umas das outras. Você tem uma pergunta chata? Pode perguntar. É o seguinte, como a gente está dando uma certeza que você vai comer? Você não tem certeza nenhuma. Aliás, dizem os matemáticos, você tem certeza de que não vai comer aquilo. Não vai comer. Né? É bom dizer desde já, né, que, embora você possa definir uma medida direitinho para um espaço n-dimensional com n finito, ele pode ser grande, não importa, mas finito. Né? Quando você chega num espaço de dimensão infinita e ainda por cima, continuamente parametrizado, os matemáticos não têm uma receita eficaz de como definir uma medida dessas. Certo? Então, é preciso dizer, remarcar aqui nesse ponto, que embora essa generalização para nós físicos seja completamente natural, né,
Para os matemáticos, isso é um verdadeiro absurdo. Tá certo? Você olha, os matemáticos olham para isso e dizem: como é que você garante que isso existe? O senhor foi generoso, ele falou convergir. Não é converger, é existir. As medidas em matemática têm que satisfazer certas propriedades, né? Você tem a teoria de medidas. Entende? Você não tem medidas que desse tipo, você não tem como garantir que satisfaçam as propriedades que definam isso como uma boa medida. Então, a equação é pior ainda. Você consegue descobrir qual é a correta que você pode. No final das contas, a coisa progride um pouco nessa direção, não só na gravitação, em todas as direções. Né? Talvez, se sobrar tempo, aí não sei, né? A gente possa voltar para essa questão e aí mostrar umas coisas interessantes relacionadas com as propriedades dessa medida, com transformações que você pode chamar de simetria do seu problema. Né? E aí, eventualmente, devido às propriedades de definição da medida serem tão bizarras, né, você tem coisas acontecendo na sua teoria que são também razoavelmente bizarras. Mas, pasmem, essas coisas bizarras que acontecem nesse formalismo têm paralelo no formalismo canônico direitinho. São as anomalias. Né? Você não vai encontrar anomalias só na integral funcional, mas na integral funcional você reproduz as anomalias que você encontra no método canônico. Enfim, vamos ignorar a pergunta incômoda da Cioli. Né? É assim que se faz física, a gente ignora as perguntas mais incômodas, vai para frente, depois a gente vê. Esse curso, aliás, ele tem sido centrado nessa estratégia. Né? Eu avisei desde a primeira aula que φ de x ao quadrado eu não sei o que é, mas deixa para lá. Então, nosso problema aqui é definir quem é esse z-til de φ. Né? Quem seria o z-til de φ que eu colocaria ali para fazer essa transformada de Fourier que está aí, certo? Isso aqui a gente precisa gastar um tempinho pequeno aqui justificando o nome integral funcional. Né? Então, o que é que você está fazendo aqui, efetivamente? Né? Vamos raciocinar como físicos, não como matemáticos. Né? Bom, para o ponto x, né, eu estou integrando sobre dφ de x, tá certo? Ou seja, naquele ponto x, o campo φ vai assumir um dos valores possíveis que ele pode assumir. O φ de x é uma função, não é isso? Nesse caso é uma função real, então vai dar um número real. Mas poderia ser uma função complexa, poderia ser um spinor, poderia ser um vetor, poderia ser um monte de coisa. Então, se ele fosse um vetor, por exemplo, que a gente está bastante acostumado com vetores, né? O primeiro campo que a gente vê é o campo eletromagnético. Então lá já é um campo que em cada ponto do espaço te dá um vetor. Que vetor? Tem um infinito de vetores possíveis que ele pode te dar, que variam tanto em módulo, quanto em direção, quanto em sentido. Né? Um infinito de vetores possíveis. Então você escolhe um, tá certo? Naquele ponto. Então aqui, no ponto x, eu estou sendo bem generoso aqui, né? Esse é um ponto x no espaço-tempo. Né? É um ponto quadridimensional que eu representou ele por um ponto numa reta. Né? Então, comprimir o espaço-tempo inteiro numa reta. Então tá bom. Aí eu escolho esse valor do φ aqui. Ele é um dos valores dentro da faixa de integração. Integrar significa que eu poderia escolher esse, ou poderia escolher esse, ou poderia escolher esse, ou poderia escolher esse. Tá certo? No outro ponto x', vizinho ou não, né? Tanto faz, eu posso escolher outro. Aqui é o φ de x, vamos dizer. Aqui é o φ de x'. Tá certo? Integrar sobre dφ de x' significa que eu poderia escolher esse ponto, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou qualquer um aqui nessa reta. Tá certo? Mas vamos supor que eu fiz essa escolha. No ponto x eu escolhi esse cara, φ de x, no ponto x', eu escolhi esse cara, φ de x', tá certo?
um cara específico, entre infinitos que eu poderia escolher, e fiz essa escolha para todos os pontos do espaço-tempo. O que eu obtive? Eu obtive uma função. Tá certo? Aqui eu estou sendo generoso e desenhando com uma função contínua, mas eu poderia ter escolhido nesse ponto, no ponto x esse valor do φ, no ponto infinitesimalmente próximo um valor lá no infinito, no outro ponto infinitesimalmente próximo um valor em menos que infinito. Então essa função pode ser assim, e pode ser assim também, como eu escrevi. Tá certo? Bom, então, essa é uma maneira de fazer essa integral. Eu dizer assim, eu escolhi esse conjunto de valores para o φ para cada ponto x do espaço-tempo. Tá certo? Aí eu volto e eu faço outra escolha. Tá certo? Se eu escolhi esse conjunto aqui, aí eu calculo isso aqui, porque aí eu sei exatamente quem é a função φ de x. Eu sei quem seria, se eu conhecer o zetil, eu calculo o zetil de φ. Né? Então isso aqui vai me dar um número. Guardo esse número. Aí eu volto e faço de novo outras escolhas. No ponto x agora eu escolhi esse cara, no ponto x' eu escolhi esse cara, no ponto x2' eu escolhi um outro cara, etc. E eu vou obter uma outra função. Tá certo? Pego essa função, substituo aqui, faço essa conta, substituo aqui, faço essa conta, obtenho um número, guardo esse número. Aliás, somo com o número anterior. Né? Somo. Pego aqui, faço outra escolha, encontro outra função que está aqui. Faço o mesmo procedimento de soma. Então, o que eu estou fazendo? Efetivamente, olhando por esse ângulo. Né? O que eu estou fazendo é somar sobre todas as configurações φ de x que esse campo pode obter. Certo? Inclusive as configurações descontínuas. Certo? Então, daí, essa integral que eu estou fazendo aí, essa transformada de Fourier que eu estou fazendo, receber o nome integral funcional. Tá certo? Porque eu estou integrando, somando, né, intuitivamente, é sempre bom dizer, sobre todas as configurações possíveis do campo φ de x ser definido, inclusive configurações não contínuas. Tá certo? A gente indica isso por um símbolo, né, específico. Né? A gente diz que eles têm uma integração funcional sobre φ, dφ. Então, quando eu falo isso, eu estou olhando com essa visão para a minha medida funcional. Eu estou dizendo que eu estou variando as configurações e somando as contribuições, os pesos, né, vamos dizer assim, associados com cada uma dessas configurações. Então, eu tenho integral em dφ da exponencial de I integral certo? Então isso é uma integral funcional. E o que a gente acabou de fazer foi dizer, olha, o nosso z de j, ele tem um pé na integral funcional. Ele pode ser definido como uma integral funcional. Se você pegar o Ryder, ou a maior parte dos livros de hoje em dia, esse é o ponto de partida para definir o z de j. Tá certo? Por quê? Na mecânica quântica não relativista, você pode mostrar, né, que você pode obter a amplitude, o propagador da sua teoria, vamos dizer, o operador de evolução temporal entre dois instantes finitos quaisquer, você pode obtê-lo numa representação de coordenadas através de uma integral funcional. Tá certo? Esse propagador é o que você precisa para resolver o problema dinâmico da mecânica quântica. Qual é o problema dinâmico da mecânica quântica? Né? Se eu tenho ψ no tempo t0, eu quero ter o ψ no tempo t. Tá certo? Então a solução desse problema, do problema dinâmico, é uma integral funcional.
Lá você pode mostrar que a integral funcional assume uma forma bem específica, né? E aí o que se costuma fazer é generalizar essa fórmula para a teoria de campos, tá certo? Mas aí você tem tremendos problemas, porque na demonstração que você faz de que o propagador pode ser visto como uma integral funcional, tem uma série de hipóteses sobre os operadores que representam as suas variáveis dinâmicas, que não necessariamente são cumpridas na teoria de campo, certo? Então essa maneira de apresentar o Z de J como uma integral funcional, eu considero muito mais tranquilo, né? E vocês ainda vão ver que, como consequência das equações de Dyson-Schwinger, tá certo? Nós vamos poder dizer exatamente quem é esse Z de φ, certo? O que está dentro das regras do jogo das transformadas de Fourier, não é isso? A regra do jogo da transformada de Fourier é encontrar esse cara ou esse cara, né? E aí você pega e tem uma integral para resolver. Você não tem uma equação diferencial, você tem uma integral para resolver. Você trocou um problema pelo outro, mas pode ser que resolver a integral seja mais fácil, né? Se for uma gaussiana, melhor ainda, né? Então tá, então o próximo passo aqui vai ser o seguinte: nós vamos pegar essa solução para o Z de J e substituir nas equações de Dyson-Schwinger. Mas vamos com calma, né? Vamos fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é fazer as coisas livres. Tá certo? Fazer as coisas livres, né? Então vamos fazer V igual a zero. Ou seja, nossa equação de Dyson-Schwinger é só esse primeiro pedaço que está aqui, e o nosso S vai ser o S0, a ação livre, tá certo? Ação livre no nosso problema. Se eu encontrar a transformada de Fourier do Z0 de J, eu encontrei a transformada de Fourier do Z de J. Por quê? Porque aí basta eu pegar e colocar essa expressão que eu encontrei da transformada de Fourier naquele ansatz que a gente fez para o Z de J. Né? A gente diz que Z de J é exponencial de alguma coisa envolvendo potencial aplicado no Z0. Tá certo? Então, nossa estratégia para encontrar a transformada de Fourier do Z interagente completo vai ser: eu encontro primeiro do Z0, né? E depois eu encontro a completa. Então, vamos lá. A equação que a gente tem para resolver é essa aqui, ó, ds0, né? Esse zero é a ação sem o termo de potencial, né? d φ de x em φ igual a menos i dj mais j de x z de j 0, z0, né? Isso aqui igual a zero, né? Agora observa bem uma coisa interessante. Isso tudo aqui não é função do campo φ. Isso é função de menos i dj de x. Tá certo? São derivadas funcionais em relação a j de x. Portanto, isso aqui pode entrar na integral funcional, assim como as derivadas entram numa transformada de Fourier convencional. Tá certo? Se você tivesse d dx do f de x, você podia pegar o d dx e entrar aqui, porque você não está integrando em dx, você está integrando em dp. Mesma coisa. Você está integrando nessa variável estranha φ que eu coloquei aqui, então eu posso entrar com menos i dj ali na integral funcional. O que vai acontecer? Olha só. Mais uma vez, quando eu aplico menos i dj de x no único lugar que depende de j, a mesma coisa das transformadas de Fourier normais. Exponencial de i integral, vamos chamar de x', né? Isso aqui vai me dar a mesma exponencial e a derivada do que está aqui em cima, né? Aí eu tenho o i que vai matar com menos i, né?
d dj dessa integral que está aqui. Quanto vai dar isso? Vai dar delta de x' menos x, φ de x'. Ou seja, a integral vai embora, sobra só o φ de x. Então isso dá φ de x exponencial de i integral em dx agora, dx', vamos chamar assim, j de x', φ de x'. Então se eu colocar uma derivada funcional em relação a j de x, quando ela entrar na integral, ela vai atuar nessa exponencial e o resultado vai ser cair em φ de x. Se eu botar duas derivadas funcionais, o φ de x continua sendo neutro. O cara passa por cima, a próxima derivada passa por cima e vai atuar aqui e vai me cair um φ de x ao quadrado. Né? Se eu botar 3, φ de x ao cubo. Né? Se eu botar elevado a n, φ de x elevado a n. Tá certo? O polinômio em derivadas funcionais é um polinômio em φ de x. Tá certo? Então olha só o que eu obtenho aqui. Né? Aquela equação que está ali, ela vira integral em dφ, né? Isso é completamente neutro em relação ao que eu estou fazendo, né? Integral em dφ de ds dφ de x, só que agora, tá certo? Eu não mais escrevo em φ igual a menos i dδj. Eu já fiz isso. Tá certo? Olha só, se eu tivesse chamado de A, aqui seria S de A dA de x. Tá certo? Se eu tivesse chamado de B, de psi, de θ, de minha negra, ia dar a mesma coisa. S de minha negra derivada em relação a minha negra de x, integrado funcionalmente sobre minha negra. Tá certo? Então isso aqui é um rótulo, né, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas o S depende dele como funcional. Então é muito, mas muito natural que eu chame ele de φ, para me lembrar, né, a forma, a dependência funcional que o S tem que ter dele. Né? Vamos chamar de φ mesmo. Mas entendam, nós podemos chamar de qualquer coisa que a gente queira. Tá certo? Qualquer coisa que a gente queira. Isso aqui, menos o j de x, né? J de x também não depende de φ, então pode entrar na integral tranquilamente. Exponencial de i integral j de x, φ de x. Né? Aqui é o S0, você tem que lembrar. Isso aqui tem que ser igual a zero. Né? Aí a gente poderia ser tentado a dizer, né, que... Ah, desculpa, faltou aqui mais uma coisa. Né? Faltou um z tio de φ. Né? Certo? Uma maneira de a gente dizer isso seria, olha, então, isso vezes isso tem que ser zero. Né? Pura e simplesmente. Tá, se isso aí for zero, para ter um zetil de φ diferente de zero, então isso aqui tem que ser zero. Eu cheguei à conclusão que esse zero de φ de x é igual a j de x. Não tem o menor sentido. Né? Felizmente a integral funcional nos dá outras possibilidades aqui dentro. As possibilidades são sensacionais. Vamos lá. Vamos pensar agora numa propriedade que a gente gostaria que a integral funcional tivesse. Fosse ela o que fosse. Tá certo? Se eu tiver uma integral convencional, eu gostaria sempre que a medida possuísse uma propriedade chamada invariância translacional. Ou seja, se eu fizer uma mudança de variáveis x para x mais a, tá certo? O dx tem que ser igual ao dx'. Certo? Se eu estiver
fazer uma variação rígida. Isso é quase riemannianamente intuitivo, né? O D é uma variação infinitesimal que eu posso aproximar a partir de uma variação finita. Então é o x' é o x barra menos o x barra mais delta x, né? Se eu troco os dois pela mesma, translado os dois pela mesma quantidade, essa diferença não deve mudar, né? Então isso aqui é invariância translacional de uma medida unidimensional normal. Essa invariância translacional se propaga para uma medida tridimensional, para uma medida n-dimensional, e a gente gostaria que a integral funcional, por mais bizarra que ela fosse, pelo menos ela guardasse essa lembrança de uma integral funcional, de uma integral normal, tá certo? Numa integral normal eu tenho invariância translacional. Se ela pudesse ser obtida como algum tipo de limite de uma integral normal, é natural que ela guarde essa propriedade de invariância translacional também, né? Então eu gostaria que a minha medida funcional, né, se comportasse assim frente a uma translação funcional. Vamos supor, deixa eu chamar isso aqui de A de x, né? A de x, uma função independente de φ, tá certo? Que está transladando todas as configurações φ de x pela mesma quantidade. Esse é um análogo dessa coisa que está aqui. Você vê, ela é uma função. Então, cada ponto de uma dada configuração é transladado de um jeito diferente. Mas o que está entrando aqui não é isso. É que se eu tiver uma outra configuração φ barra, ela vai ser transladada pela mesma quantidade. O mesmo A de x. Tá certo? A mesma função. Então, perante uma translação funcional, eu gostaria que a integral funcional, que a medida funcional, fosse ela o que fosse, mantivesse a sua invariância. Se isso acontece, aí eu tenho consequências disso. Olha só. Suponha que eu tenha a integral em dφ de um certo funcional f de φ, seja isso o que for, né? É claro que φ aqui é só um rótulo, então eu poderia começar com outra configuração fininha, tá certo? Arbitrária, né? E vamos supor que essa configuração fininha, ela se relacione com a configuração φ exatamente por isso que está aqui, por φ mais A, tá certo? Então, se eu substituir φ' como φ mais A aqui, essa coisa que eu acabei de escrever vai se tornar integral em dφ do f de φ mais A. Tá certo? Mas o f de φ mais A eu posso expandir funcionalmente em termos do f de φ, que nem a expansão em Taylor, né? De uma função de muitas variáveis. Foi por aí que a gente começou com a derivada funcional, né? Então isso aqui vira integral em dφ do f de φ, né? Mais a integral em dφ da integral em dx do a de x df dφ de x. E tem mais outros termos aqui para frente. d2f dφ de x e assim por diante, né? Agora, isso que está aqui, que está escrito aqui, é exatamente igual a isso que está aqui. Certo? É só uma mudança de rótulo, mais uma vez. Portanto, cada termo dessa série que está aqui tem que ser zero. Isso diz para nós o seguinte, que a invariância translacional da medida funcional implica que a integral em dφ
da derivada funcional em relação a φ de um certo funcional de φ é zero. É algo como parece, né, o teorema de Green, vamos dizer assim, né, o teorema de Gauss, de uma função que se anule num bordo. Mas aqui é arriscado a gente dizer uma coisa dessa, porque seria um bordo funcional, tá certo? Você não precisa, vocês vão encontrar essa equação escrita por aí pela literatura, e muita gente pensando em justificativas para ela, não porque a função tem que se anular no infinito, não, tem nada a ver. O ponto aqui é o seguinte: a invariância translacional da medida funcional implica nessa equação. A demonstração é essa, é tão fácil quanto isso, certo? Então essa equação é consequência da invariância translacional da medida. Os outros todos vão ter que ser anulados. Todos vão ter que ser anulados. Os outros têm uma importância? É a mesma coisa, se tem uma integral funcional com a segunda derivada, a terceira derivada, é a integral que se anula. Não necessariamente, não estou dizendo, eu não estou dizendo que o integrando se anula, estou dizendo que a integral funcional dessa derivada funcional se anula. Isso aqui pode ser diferente de zero, tá certo? df e dφ frequentemente vai ser diferente de zero, mas a integral disso tem que ser zero, tá certo? Porque esse integral só vive nessa só precisa dela. Essa é no livro. Então tem mais uma possibilidade de uma certa integral funcional dar zero sem que o integrando seja zero. Tá certo? É essa a moral da história. Se eu tenho a propriedade de invariância translacional da medida funcional, a integral funcional de uma derivada funcional de alguma coisa, veja que eu não preciso dizer nada sobre o f, tá certo? Tem que ser zero. Integral da derivada funcional tem que ser zero. Olha só, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho a integral funcional de alguma coisa dando zero. A proposta aqui é que esta alguma coisa daqui seja a derivada funcional de alguma coisa. Quer dizer que seja unívoco, né? Só uma hipótese. Mas vamos dizer assim, dentro do que a gente propõe para integrar, para medida funcional, essa acho que é a hipótese mais geral possível, né? Tipo assim, eu estou sendo o mais humilde possível ao dizer que isso aqui não é zero diretamente, mas isso é a derivada funcional de alguma coisa. Se isso for a derivada funcional em relação a φ de alguma coisa, isso é zero. Tá certo? Tá ok? É claro que aí nós temos uma coisa assim. Eu tenho que dizer quem é esse f. F tal que a derivada funcional desse f de φ vai me dar ds0 dφ de x vezes o z tilde de φ menos j de x z tilde de φ. Tá certo? Desculpe, faltou uma coisa. Tudo isso vezes exponencial de i, integral de x, j de x, φ de x. Então eu tenho que encontrar um f tal que a derivada funcional desse f em relação ao φ de x dê isso. Tá certo? Esse pedaço aqui, né? Eu não vou enrolar não, já vou dar a solução direto para vocês. Vocês vão olhar aqui, olha só. Eu vou propor para vocês que o f de φ seja exponencial de i S0 de φ mais i
j de x vezes x. Deriva aí. Né? Derivar o f de φ, né? Você deriva, vai dar a própria exponencial, portanto, quer dizer, isso aqui é o z de φ vezes exponencial de i integral em dx, j de x, φ de x. Tá certo? Isso aqui me diria quem é o z de φ. Z de φ é exatamente esse termo que está aqui. Você derivar o f de φ, você vai obter o quê? A mesma exponencial, ou seja, z de φ exponencial disso, vezes a derivada disso que está aqui em cima. A derivada disso que está aqui em cima é ds0 de φ, i, né? ds0 de φ, que está aqui, mais i j de x. Mais aqui. Acho que dá menos, né? Qual é o problema? Mas tem i aqui? Não tem, né? Não botei i em lugar nenhum. Espera aí, só um minutinho. Tem um problema que eu comecei com o sinal trocado. Na minha equação de Dyson-Schwinger, o problema é que esse sinal não troquei quando eu passei daquele quadro para esse. Estava em mais, né? Aí voltou a ser mais. Agora é mais aqui, e agora está tudo certo. Tem um i global aí, tudo aqui. Né? Então, se você pegar e propuser que o z de φ é exponencial de is0 de φ, esse z de j satisfaz a equação de Dyson-Schwinger para o cara livre. A nossa solução aqui vai ser a seguinte: ó, z de j é integral em dφ exponencial de i s0 de φ mais i integral dx j de x e de x. Vamos trabalhar um pouquinho mais aqui, né? Só para a gente observar que não tem outra solução, certo? Mas isso não é uma equação muito difícil de ser considerada, certo? Não tem outra solução, a solução é essa. Tá certo? Esse, então, é o nosso Z0 de J. Vamos mostrar agora que essa integral funcional que está aparecendo aí é exatamente o Z0 de J que a gente calculou antes. Tá certo? Porque a partir dessa equação, dessa integral funcional, eu obtenho o mesmo Z0 de J que eu obtive lá atrás, fazendo a solução da equação de Dyson-Schwinger. Tá? Vamos lá. Só que agora uma conta que a gente vai fazer, cuja lógica é a lógica da transformada de Fourier, a lógica da integral funcional. Tá certo? Bom, quem é o S0 de φ? Primeiro, né? S0 de φ, ele é integral em dx de 1/2 dμφ
dm' menos 1/2 de m2 φ2. Não é isso? Esse cara aqui eu posso escrever a menos de uma derivada total, né, de um termo de superfície, como integral em dx de menos, né? Vou botar esse menos para cá. Φ da Lambertiana mais M2 φ. Tá certo? Porque, né, eu posso pegar dmi e escrever como dmi menos φ dmi φ, né? dmi φ mais φ dmi φ, que eu estou subtraindo aqui, né? Esse termo aqui é uma divergência total. Como você está integrando sobre todo o espaço-tempo, e vai dar um termo de superfície, você sempre supõe que termos de superfície podem ser desprezados por envolverem condições de contorno. Aí é uma outra discussão. Essas são as condições de contorno que eu ponho na história, né? Condições de contorno triviais. O cara vai para zero no infinito. Vai para zero mais rápido do que a potência necessária para dar tudo certo. Está faltando ninguém? Está faltando meio. Então, esse zero de φ é isso, né? E eu posso observar que o S0 de φ mais integral em dx j de x φ de x, né, vai ser integral em dx de menos 1/2 de φ da Lambertiana mais m2 φ mais j de x φ de x, não é isso? Aqui eu observo o seguinte: se eu estou fazendo uma integral de φ, esse é um termo que acopla φ com j, tá certo? Tem uma transformação que não passa de completar um quadrado, nesse caso, completar um quadrado funcionalmente, né, que me desacopla φ de j, tá certo? Essa transformação eu vou chutar aqui, depois se der errado eu vou corrigir os sinais, tá? É o seguinte, eu vou supor que está Lambertiano mais M2, né? Vou supor não, eu sei disso. Delta F, x menos y é menos delta x menos y. Tem esse menos aqui. Esse menos é problemático para mim. Vai fazer o quê, né? Então, esse cara aqui é a inversa desse operador, né? O menos desse cara é a inversa desse operador, né? Então, eu posso fazer uma translação assim: φ' é igual a φ' de x é igual a φ de x. Vou tentar primeiro com mais, depois a gente vê se dá certo com mais. Senão a gente vai ter que tentar com menos. Então, mais integral de delta f x menos y j de y dy. Certo? Bom, então, se eu definir um cara, φ' como sendo isso, é claro que o φ, né, vai ser o φ' mais menos, né, integral delta f x menos y j de y. Certo? Bom, dessa maneira ou daquela maneira, né, o que eu tenho aqui é uma translação, tá certo? Por quê? Aqui eu tenho φ de x, e aqui eu tenho uma certa função que eu posso, se eu quiser, eu chamo de a de x, tá certo? Que não tem nada a ver com φ de x. Então, essa transformação mantém a medida funcional invariante. dφ' é igual a dφ. Eu já estou tão íntimo da integral funcional que eu estou fazendo mudança de variáveis. E essa mudança de variáveis é uma mudança simples, mas ela é uma translação, né? E a gente impôs, isso sim, é uma imposição que nós estamos fazendo. Nós impusemos invariância translacional sobre a medida.
Então vamos usar essa imposição que a gente está colocando, né? Vamos pensar em todo mundo dependente de fininho. E vamos escrever então essa coisa que está aqui em cima, né? Em termos do φ, né? Usando essa fórmula que está aqui. Então isso aqui vai dar integral em dx de menos 1/2 de φ de x mais integral delta f x menos y j de y dy. Agora vem o D'Alembertiano mais n2 aqui no meio. E aqui vem φ de x mais integral delta f x menos y j de y dy. Esse é esse termo, né? Agora tem esse, mais j de x, φ de x, mais integral em dy. Olha, integral em dy, mas tem uma integral em dx também, certo? Tem que lembrar dela no final, né? Integral em dy, de j de x, delta f, x menos y, j de y. Certo? Vamos continuar assim, vamos ver o que dá. De repente tem que trocar esse sinal aqui. Não sei, eu nunca me lembro. Enfim. Bom, o primeiro termo aqui vai ser φ de x, D'Alembertiano φ de x. Né? Reproduz o mesmo S0 de φ. Né? E tem aqui também o j de x, φ de x. Né? Então deixa eu já tirar ele aqui da jogada. Não, não vou tirar ele de jogada nenhuma, deixa ele quieto aí. Agora vamos ver, por exemplo, esse termo aqui, ó, φ de x, tá certo? Φ de x, D'Alembertiano mais M2, esse cara que está aqui. O D'Alembertiano mais M2, ele atua em relação à variável x, certo? Então ele vai bater só nesse delta f de x, porque esse cara aqui depende de y. Quando ele bater aqui, vai dar menos delta de x menos y. A delta vai matar a integral de dy e vai deixar só um j de x, menos j de x, tá certo? Então, o primeiro termo que eu tenho aqui vai ser integral em dx, né, de menos φ de x, né, j de x, φ de x. O que mais que a gente tem aqui? Eu tenho menos 1/2, então isso aqui vai dar mais 1/2. Acho que vai dar errado. Vamos trocar aqui. Vamos botar menos aqui. Não pode reclamar, eu avisei. Mais aqui. Aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar menos. E aqui vai ficar menos, né? Certo. Então agora é φ de x, D'Alembertiano M2, isso aqui. Então dá menos delta, ele vai virar mais, e aí o sinal final aqui vai ser menos. Aqui fica menos 1/2 de j de x, φ de x. Maravilha. Então esse foi esse termo cruzado. φ, o cara que está aqui no meio sempre tem que estar, e esse cara que está aqui. O φ, esse cara já veio aqui. Né? Agora vamos, esse cara e esse cara. Né? Esse operador está atuando no φ de x, mas ele é um operador em relação a x. Eu posso fazer duas integrações por partes e fazer ele atuar no primeiro termo. Tá certo? Como eu tenho duas derivadas aqui, duas integrações por partes, mantém o sinal. Então esse operador pode ser pensado atuando nesse termo, tá certo? Após duas integrações por partes. Então, esse D'Alembertiano mais M2 atuando nesse menos delta f, vai dar novamente mais j de x.
com o menos 1/2, né? Menos 1/2 j de x φ de x. Soma-se com esse cara que está aqui, menos j de x φ de x. Tá certo? E tem mais um último termo, que é esse cara, vezes esse cara, vezes esse cara. Tá certo? Aqui é mais fácil a gente ver. O D'Alembertiano mais M2 manda a brasa aqui nesse cara direto. Ele vai dar mais j de x, tá certo? Esse mais j de x vem para cá, vai ficar j de x, delta f, x menos y, j de y, com sinal de menos, não é isso? É. E aqui tem um sinal de mais no final. Então eu vou ter uma contribuição que é mais 1/2 da integral dy, j de x, delta f, x menos y, j de y. Certo? O resultado desse termo todo que está aqui é isso aqui até agora. Certo? Fecha parênteses aqui. Aí eu tenho mais integral em dx, j de x, φ de x, menos integral em dy, j de x, delta f, x menos y, j de y. Isso aqui não passou de álgebra, né? Algebrinha babaca, né? A única mutreta aqui, vamos dizer assim, é pegar e fazer duas integrações por partes para fazer esse cara atuar lá, mais nada, né? Agora esse camarada que está aqui, ó, que é o termo que acopla j com φ, vai embora. É para isso que eu fiz essa transformação. Para isso eu completei um quadrado. Quando eu tenho um polinômio lá, né, ax2 mais bx, né, eu posso somar c e subtrair c de maneira a transformar isso em um quadrado perfeito. E eu tenho um outro treco que está lá que não depende de x no final. É isso que a gente faz quando a gente completa quadrado. O que eu fiz aqui foi completar um quadrado e fazer a mesma coisa, eliminar o termo intermediário, o termo de acoplamento. Tá certo? Eliminado o termo de acoplamento, eu vejo que esse termo aqui ainda é igual a esse aqui também, a menos do coeficiente. Então, ali tem mais 1/2 e aqui eu tenho menos 1. Então, no resultado final, isso aqui se transforma em S0 de φ menos 1/2, tá certo? Da integral em dx, dy, j de x, delta f, x menos y, j de y. Tá certo? Está praticamente morto o problema. Vamos para a integral funcional agora, que a gente estava considerando. Eu vou partir do fato que eu botei uma linha aqui em todo mundo. Tá certo? E agora eu vou escrever que esse φ', né, é φ menos isso aqui. Tá certo? Então, o meu Z0 de J vai ser integral em dφ, porque dφ' é igual a dφ, a medida é por hipótese invariante translacional, tá certo? A rigor a gente teria que normalizar esse cara, botar um fator de normalização aqui, depois a gente discute isso, só para eu esqueci isso, né? A gente discute isso daqui a pouco. Integral em dφ, aí você tem exponencial de S0 de φ' mais IJ de x, φ' de x. Essa foi exatamente a conta que a gente fez. Esse cara se expressa em termos do φ dessa maneira. Então você vai terminar com exponencial de I S0 de φ, né, menos I sobre 2 integral dx dy j de x delta f x menos y j de y. Tá certo? Bom, mas aonde tem φ aqui dentro?
lugar nenhum, né? Então eu posso tirar isso da integral funcional. Isso aqui vai virar exponencial de menos i sobre 2 integral dx dy j de x delta f x menos y j de y vezes a integral funcional que falta, que é essa daqui. Agora eu pergunto para vocês, onde tem j aqui dentro? O z não é um z de j, o z0 não é um z0 de j, não tem que ser um funcional de j. A dependência em j está toda aqui. Ali não tem mais nada que dependa de j, isso aí é um número. Se eu souber fazer a integral funcional, isso vai me dar um número, independente de j. Então, me dando para a integral funcional que sobrou, e falo, já que isso é um número, eu vou absorver esse número num fator de normalização, né? Que eu devia ter escrito antes, né? 1 sobre n aqui, né? Então eu tenho aqui 1 sobre n, 1 sobre n, né? Então se eu escolher, né? Então, meu Z0 de J é exatamente o mesmo Z0 de J que a gente calculou resolvendo explicitamente a equação de Dyson-Schwinger. Né? E, em particular, ele satisfaz a condição Z0 de 0 igual a 1. Né? O fator de normalização foi bem escolhido. Né? Então, eu posso botar uma pequena confiança já, né, nessa coisa da integral funcional. Pelo menos no caso livre, eu fazendo a transformada de Fourier explicitamente, usando um método que é consagrado para trabalhar com transformadas de Fourier de dimensão finita, que é completar quadrado. Tá certo? Eu encontro exatamente o resultado que eu preciso encontrar, que eu já sei que é o certo, tá certo? Para a minha teoria livre. Né? E a teoria interagente? Né? Aí, a teoria interagente é assim, né? C de J, ele agora é 1 sobre N, é outro fator de normalização, muita calma nessa hora, né? Exponencial de menos I integral de dx, né? de V ao potencial menos I ddj de x atuando no Z0 de J. Certo? A gente mostrou que isso aí, esse ansatz, era a solução das equações de Dyson-Schwinger interagentes. Né? Bom, mas eu sei agora quem é o Z0 de J. Esse cara aqui, ó, a representação de Fourier dele é isso aqui. Né? Então, vamos aplicar esse operador aqui, nesse cara que está aqui. Olha, o operador depende de menos I ddj de x. Então o operador vai passar olimpicamente por cima da medida, por cima da exponencial de S0 de φ, e ela vai bater aqui na exponencial de I integral de jφ. É o único lugar que ele bate. Agora eu sei quanto dá, qual é o efeito de menos I derivada funcional em relação a j de x atuando nessa exponencial. É multiplicar por φ. Se eu atuar com uma derivada, dá φ. Se eu atuar com duas, dá φ2. Se eu atuar com 3, dá φ3. Se eu atuar com 4, dá φ4. Tá certo? Se eu atuar com um v de φ polinomial atuando ali da derivada, dá o v do φ. De fato. Se eu atuar com a exponencial do v do φ, dá exponencial. O exponencial de v de ddj vai dar exponencial de v de φ lá dentro. Então o resultado aqui vai ser o seguinte.
Então, como eu disse, a gente passou por cima do S0 de φ, não é isso? E agora o cara atua aqui. Quando ele atuar aqui, eu vou reproduzir o exponencial de menos i integral de v de φ. Tá certo? E aqui vai ficar exponencial de i integral de x fica x. Mas olha só, eu tenho S0, que é a ação livre, menos a integral do v de φ. Isso é a ação completa. Certo? Dois palitos, né? Então agora nós temos uma representação via integral funcional, né, do funcional gerador. Ok? Essa representação satisfaz as equações de Dyson-Schwinger. Ela foi construída para satisfazer. Né? Então ela é tão boa quanto a representação anterior, onde eu não falava nada de integral funcional nem nada. Mais ainda, a teoria de perturbações que eu tinha antes, com regras de Feynman, uma coisa toda, é a mesmíssima teoria de perturbações. Porque eu não mudei nada isso aqui. Eu continuo atuando no Z0 de J. O Z0 de J, seja ele da integral funcional, seja ele obtido como solução das equações livres de Dyson-Schwinger, é o mesmo. É esse objeto. Então, meu problema continua igualzinho, pareamento de derivadas funcionais, etc. e tal. Eu tenho apenas uma diferente representação da minha solução. Tá certo? Agora, a vantagem desse negócio, né, ela não está na teoria de perturbações. A teoria de perturbações é a mesma, tanto do ponto de vista canônico, quanto do ponto de vista funcional, que eu dei para vocês, quanto desse ponto de vista que eu chamaria de integral funcional. É a mesma teoria de perturbações. São as mesmas regras de Feynman. Nada muda. Tá certo? A vantagem aqui é que você pode agora olhar para isso aqui e procurar novas possibilidades de aproximação e de visualização da física do seu sistema. Por exemplo, eu não vou falar sobre teoria de campos, né? Eu vou falar de uma coisa que na mecânica quântica é impressionante dentro da formulação funcional. Né? Quando eu olho para mecânica quântica não relativista, né, por exemplo, não preciso não, a gente pode falar de teoria de campo, não tem problema. Olha só. Suponha que você esteja falando do Z de zero. O Z de zero vai te dar a norma do vácuo. Né? Você, em princípio, quer normalizar, quer que seja igual a 1. Essa norma do vácuo vai ser essa integral funcional aqui, integral em dφ exponencial de S de φ. O fator de normalização vai ser esse aí, também do mesmo jeito. Né? Você pode se perguntar quais são as maiores contribuições para esse fator de normalização. Né? A resposta para isso aí é a solução de um problema de fase estacionária. Quem vai contribuir mais dentro de uma integral dessas? Aquelas configurações φ que produzirem menor valor para o S de φ. Porque o menor valor para o S de φ vai implicar em menores oscilações quando eu mudar de uma configuração para outra. Por que isso vai acontecer? Por quê? Né?
Porque o menor valor é um extremo, e os extremos são estáveis por variações de primeira ordem. Isso significa ser um extremo, né? Ser um mínimo. Né? Se eu tiver no mínimo S de φ igual a mínimo, né? Ou seja, um φ tal que S de φ é igual a mínimo, isso daqui vai oscilar o mínimo possível quando eu me movo infinitesimalmente próximo a essas configurações. Então essa vai ser a configuração φ de x que mais vai contribuir para essa integral. Que configuração é essa? É a configuração clássica. Tá certo? É a configuração que minimiza a ação. Tá certo? É por isso agora que eu lembrei por que eu estava querendo falar da mecânica quântica não relativista. Porque aqui eu falo só da norma do vácuo e eu fico meio no vácuo. Né? Mas se eu tivesse falando da mecânica quântica não relativista, eu tenho uma fórmula análoga lá, só que lá isso daqui equivale ao propagador do nosso problema. Né? Então eu tenho uma coisa não trivial para calcular. Né? E a configuração mais importante na integral funcional é exatamente a configuração clássica. A próxima configuração mais importante vai ser uma configuração semiclássica. Né? Ou seja, você pode fazer uma expansão em ordem de H cortado e cada ordem de H cortado vai contribuir menos e menos importantemente para o seu problema. Tá certo? Então, uma possibilidade de você olhar para isso aí é verificar que uma aproximação possível para o seu problema é uma aproximação semiclássica, onde você classifica as contribuições em potências de H cortado. Em termos de diagramas de Feynman, isso se traduz graficamente numa expansão em loops, em laços. Tá certo? Então você tem 0 loop, você tem uma potência de H cortado. Quando você tem uma potência de H cortado, você tem um loop, dois loops, assim por diante. Tá certo? Então esse é um exemplo. Agora, em particular, lá na mecânica quântica não relativista, você verifica que a solução do seu problema ela é dominada justamente pela configuração clássica. E a configuração clássica, ser a configuração que provoca o mínimo da ação, finalmente te dá uma interpretação para o mínimo da ação. Porque só dentro da mecânica clássica, você não enxerga por que a ação tem que ser um mínimo. Tá certo? Agora você olha e fala assim, ah tá, a ação tem que ser um mínimo, porque se ela for um mínimo, essa é a contribuição que mais contribui. Né? Para a minha trajetória. Um purista, né, um purista não, uma pessoa razoável, vai dizer, mas aí você impôs, né, alguma coisa, você impôs que a sua o seu propagador é uma integral funcional onde o fator de peso é a ação. Tá bom, isso pode ser um postulado da minha teoria. Aí se eu saio desse postulado, eu realmente chego a uma interpretação do princípio de minimação. Só que esse postulado pode ser ligado com o propagador via teoria normal que eu conheço de equação de Schrödinger. Tá certo? Se eu disser que o hamiltoniano é o gerador de translações temporais, o que é muito mais profundo do que eu dizer que a ação é mínima, né? Quer dizer, falar que a energia e a quantidade se conserva em função de eu ter invariância por translações temporais é mais profundo do que eu dizer que eu tenho que ter ação mínima. Eu tenho que ter ação mínima para reproduzir as equações de movimento de Euler-Lagrange ou de Newton, que seja. Né? Mas eu posso pensar na mecânica quântica como uma representação das translações temporais, tá certo? Dentro do espaço de Hilbert. Então eu falo assim, a equação de Schrödinger para mim é só isso. Ó. I, H cortado D dt é o operador universal de translação temporal. H cortado está fora da jogada, né? Quer dizer, o I está aí para transformar o cara em hermitiano, e o H cortado está para dizer qual é o contexto, se é mecânica quântica, se é a equação de difusão, sei lá. O fato é que a equação de Schrödinger segue da ida